Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. E você que tá chegando aí agora no Papo de Subúrbio, não sai daqui. Aliás, você que tá chegando aí agora, já aproveita antes de começar, dá teu like, manda pra geral, indica o nosso trabalho, porque a gente sobrevive aqui da tua curtida, do teu like, da tua chegada junto com o programa que é o nosso. Então vamos lá, Papo de Subúrbio tá começando hoje e a gente não pode esquecer de falar que o Papo de Subúrbio tá com uma parceria incrível agora na segunda temporada. O Papo de Subúrbio tá colando com quem mesmo, Tom? Quem tá chegando junto com a gente? A gente está com uma parceria incrível com a Irada. Essa marca suburbana que faz a gente exibir no peito o orgulho de ser da onde a gente é. E você que está com a gente aqui no Papo do Subúrbio não vai perder essa oportunidade, né? Entra aqui no QR Code, vai direto pro site da Irada que você, com o cupom Papo de Subúrbio, garante até 15% de desconto na compra no site. Não perca essa oportunidade. Irada, mais que um look, identidade. E dessa vez, sabe pra quem que a Irada mandou camisa? Além de eu, tá exibindo essa camisa lindíssima, Valesca agora com aulas. Dessa vez eles mandaram uma super camisa pra você, Elaine. Não vai perder essa camisa que tá lindíssima. Ó, um amarelinho lindo, combina com a gente, né? Nosso logo. Ó. Aliás, eu vou deixar você ver aí. Por falar em quem tá chegando junto com a gente, chegou. Quem é? Novamente a Irada. Nossa, mandando presente pra galera. Galera, olha só, eu só quero deixar claro que a Irada é uma marca que valoriza a sua identidade suburbana. Exato. Tem várias estampas, a gente já ganhou aqui Irajá, a Valesca ganhou, deu aulas. Agora eu quero saber o que a Elaine tá ganhando aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, nem eu tô vendo. Porra, olha só, o Rio legal. Irado com um pedaço de pizza e mordido ainda por cima, hein? Tem coisa melhor. Porra, que pizza é bom, e até dormida é bom, né não? Fala a verdade. Adorei a cor, hein, Irada? Amei. E outra coisa legal é que eles também têm frases suburbanas que te retratam a memória. Tem uma que eu amo muito da Irada, que é assim, é uma que eu ouvia muito antigamente nas vans. Saída da ilha, bom César, eu amo. E essa tem na blusa da Irada. Gente. E se você quiser essa e outras frases, como a Tchotchomeri também tem pra você que quiser chegar junto, não esquece de ir lá com o nosso cupom Papo de Subúrbio que dá desconto pra você. Se você quer ganhar desconto e quer ter uma camisa maravilhosa que fala da identidade suburbana, chega lá, Irada, nossa parceira agora na segunda temporada do Papo de Subúrbio. E por falar em Papo de Subúrbio, que hoje tem um convidado excepcional. Tom, quem é que tá com a gente aí hoje? O nosso convidado é historiador, professor do Pedro II e doutor em História Social pela UF. Apaixonado pelo subúrbio carioca, dedica sua pesquisa a dar voz a histórias esquecidas da periferia, investigando imprensa, militância e educação popular. E hoje ele vem para o nosso papo revelar as riquezas escondidas da memória suburbana. Leandro Climaco, no Papo de Subúrbio. Gosto assim. Meu amigo Leandro Climaco chegando aqui agora, depois disso tudo, ó. Um homem que esperou pra isso tudo, que atravessou o Rio de Janeiro, vai chegar até aqui. Ele tem cara de ter paciência. E que agora vamos brindar nosso papo, né não, Léo? Porra, obrigado, irmão. Cara, ó. Hoje são 3 professores de história na mesa, tá? Olha. Ó, você que tá em casa, quer conhecer muito de história, quer aprender de história, hoje é um dia que você não pode sair daqui. E vamos aproveitar que o Leandro é um amigo meu de longa data. Leandro é um historiador, professor do Pedro II, cara fundamental e um historiador da história intelectual, da história social, cultural dos subúrbios maravilhosa. A gente vai falar muito disso. Um cara que pesquisou tanto a imprensa que acabou agora vindo fazer faculdade de jornalismo. A gente vai tentar entender isso, né não? Que história é essa, Léo? Vamos falar sobre isso. Léo, obrigado por estar aí com a gente, cara. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E para falar de algo que todos nós gostamos muito, né? Que é ter vivido, no meu caso, uma parte da vida nos subúrbios do Rio de Janeiro, né? Que, enfim, não dá para explicar a história da cidade do Rio de Janeiro sem os subúrbios. Mas é isso, eu estou fazendo faculdade de jornalismo, comecei em 2023 na UERJ. Eu sempre quis fazer jornalismo, né? Não é à toa que, como historiador, eu estudei imprensa. Então, digamos que depois do doutorado, eu decidi que era hora de
dar vazão a esse projeto antigo, lá da juventude. E aí eu tô, é claro, né, indo devagarzinho, diferentemente dos meus colegas jovens, que tem a vida se resume a fazer faculdade e a fazer estágios, claro. Mas eu não, né, eu sou um trabalhador. Então, a minha relação com a faculdade, ela é diferente, ela vai mais devagarzinho, porque eu não dou conta de fazer 7 disciplinas por semestre. Né? Eu quero falar bastante, a gente vai chegar nessa etapa nova da sua vida, mas eu quero chegar ainda na etapa pretérita. Eu quero ir lá, né, para essa infância suburbana. Ele que chegou aqui falando assim, não, eu que já morei no subúrbio, mas moro na Tijuca. E Tijuca é o quê? Não é subúrbio, pelo amor de Deus. Vamos suburbanizar a Tijuca aqui hoje, hein? Não, eu digo, é porque eu gosto da entender subúrbio como identidade. Lá a galera não tem. Eu não me sinto tijucano. Eu tô morando lá por um tempo. Mas eu não me sinto tijucano, não. O Alan Bernardo falou que indo pro Grajaú andar ali, já começa... Já dá uma mudança, já começa a aparecer, né? Tijuca profunda ali do Aldir Blanc, que é mais suburbano. Eu tô morando na Tijuca, mas eu não sou tijucano. Pô, alguém que foi criado em Madureira, não queria chegar aí. Tijucano, não. Como é que foi essa... A gente tá... Nosso programa tá indo ao ar em junho, mas a gente tá gravando aqui em maio ainda, finalzinho de maio. Eu queria saber, aniversário de Madureira foi praticamente semana passada. Como é que é para um suburbano de Madureira, que mora hoje na Tijuca, como é que é olhar essa identidade plural, mas que tem esse signo do pertencimento ao chão, da grande Madureira? Como é que foi crescer e se relacionar com isso, Léo? Eu passei por vários bairros suburbanos, né? Eu nasci e meus pais viviam em Olaria. Depois a gente foi para Santa Cruz. E de Santa Cruz, quando meus pais se separaram, a gente foi morar em Madureira, que era onde minha avó vivia. E a gente foi criado com a minha avó, né? Eu e meus 2 irmãos e minha mãe. E aí fui dos 7 anos aos 30 anos em Madureira. Aí depois eu morei em Cascadura e no Meier também. Não, então você é mais madureirense que qualquer coisa, né? Não, então assim, o subúrbio, pra mim, o meu lugar, sabe aquele livro, O Meu Lugar? Sim. O meu lugar é Madureira. O meu lugar no subúrbio é Madureira. Porque que lugar de Madureira, Léo? Eu fui criado na Domingos Lopes. Pô, Madureiríssimo. Que é super perto da estação de trem. Sim. Então é engraçado, né? Eu acho que morar em Madureira é estar sempre perto de um transporte público de massa, né? Porque você tem 2 linhas ferroviárias, né? Então eu sempre me desloquei muito facilmente pela cidade. Então eu acho que essa é uma característica de ter vivido em Madureira. Você fica safo para andar na cidade. Então meu avô, por exemplo, morava na Penha. Aí eu pegava na época o 676, Meier Penha, ou 952, Penha e o outro bairro eu não lembro. Meu pai continuou morando em Santa Cruz, então eu pegava o trem para ir para Santa Cruz. Meu avô depois saiu da Penha e foi morar em Nova Iguaçu, então eu pegava o Japeri. Então, assim, a minha vida foi pegar trem. Eu sempre peguei muito trem. E depois que eu passei a dar aula, eu não sei dirigir. Então a minha vida é andar de transporte público. Aí eu pegava o trem para ir para Belfor Roxo. Eu pegava a linha auxiliar, depois eu passei a pegar o Japeri para ir para Nova Iguaçu, fui por um outro caminho. E em Santa Cruz eu passei a dar aula também em Campo Grande, quando eu entrei na Prefeitura do Rio. Sim. Então o estado era Belfor Roxo e a prefeitura era Campo Grande. Então continuei também andando de trem, sempre andando de trem. Pegava os 2 ramais. Mas agora, falando sobre crescer no bairro de Madureira, né? Eu cresci num prédio em Madureira, mas acho que mesmo quem cresce num condomínio em Madureira, ainda assim eu acho que é subúrbio. Sim, tem como, não. E, enfim, eu tenho 46 anos, fui criança nos anos 80, então eu lembro muito bem que aquele prédio era lotado de criança, adolescente, e era, enfim, a gente batia na porta do colégio e falava, Alexandre pode brincar? Glauco pode brincar? E aí os pais liberavam, e aí o prédio não tem play, né? Mas ele tem uma galeria comercial que, na prática, no final de semana, à noite, virava play pra gente. Então, era futebol, era vôlei, era skate, era bicicleta, era pique isso, pique aquilo. Eu acho assim, mesmo sendo criado num condomínio, eu brinquei muito, tinha um espaço comum para aquelas crianças todas, e a gente também estabeleceu amizades com crianças do outro lado da rua, da Domingos Lopes. Então, também era muito rua, né? Eu acho que é isso. Crescer no subúrbio é estar acostumado a viver a rua.
Que hoje, né? Hoje eu acho que as crianças estão indo menos, né? Principalmente estão fazendo aqueles prédios clubes, né? Condomínio clubes, condomínio né? Clube. Não. É interessante a diferença de hoje. E tem uma coisa que o Léo trouxe, que eu acho que é uma síntese que acaba meio que homogeneizando. É claro que a gente não pode homogeneizar a toda a pluralidade e particularidades suburbanas, mas acho que é uma tônica, de modo geral, do subúrbio, que é, primeiro, o convívio social expandido, né? Essa ideia de que no subúrbio nunca é um você mesmo, só você. Você sempre conhece teu vizinho, você sempre tem uma troca, uma interação, possibilitada mesmo pelo cotidiano do transporte, pelo cotidiano do comércio. E você trouxe dois outros elementos que para mim são fundamentais que marcam o subúrbio: comércio e transporte. Até brinco, uma vez o Márcio Libar veio aqui, ele falou que quem conhece a cidade mesmo, quem se apropria dela é o suburbano. Por necessidade. Ele precisa saber qual ônibus eu vou para lá, onde é que é o ponto. E assim, no meu caso, e mesmo, por exemplo, a minha família não tinha carro. Então é transporte público. Acho que é por isso que eu não ligo para carro, eu me acostumei. E a gente acaba tendo que se virar Bem, tudo bem, anos 80, 90, pelo menos comparando com hoje, eu não lembro de ter essa coisa do medo muito forte na rua. E acho que esse ponto de Madureira, ali na Domingos Lopes, é um ponto muito movimentado. Para além tem a linha férrea, mas tem muito a linha de ônibus, tem muito comércio, tem a Praça do Patriarca, que eu brincava muito, tem escolas, tem o Sesc, tem o Senac. Então, eu cresci numa parte de Madureira que oferecia muitas possibilidades, né, para você, enfim, estudar, brincar. Eu fazia natação no Sesc, era uma época era handball, enfim, então não era condomínio fechado, né? É um prédio de esquina, Dona Clara Domingos Lopes, com galeria embaixo, com lojas. Então, assim, a gente foi acostumado a estar na rua e não tinha essa coisa da insegurança, pelo menos assim, esse medo, né, que eu não sei também se os mais velhos tinham, mas pelo menos a relação que eles tinham com a gente era de mais liberdade, assim, a gente brincava muito na rua, era muito comum isso. Praça do Patriota, que era a rotatória... Patriarca, que era a rotatória do trem, né, da estação de trem ali. Que era o fim ali, né, da linha, né, de uma das linhas de subúrbios, aí dava uma voltinha ali, né, para fazer que é o formato da praça ainda hoje, né? Que é o formato da praça. Impressionante. Inclusive, eu lembro que numa das ruas, que eu não lembro o nome agora, vez ou outra, quando o asfalto se desgastava, você via... Os dormentes. Os dormentes, Caramba. Parte do trilho e tal. Caraca, que bacana. E Dona Clara, né? Que era uma estação também. Uma estação menorzinha, mas era. Foi a primeira estação Dona Clara que vinha de... né, ia uma Irajá, aquela mistura que vai para Mercadão depois, futuramente. Pô, e também muito perto do caminho para o Campinho, para o Largo do Campinho, que dá origem a essa integração da cidade. Madureira, ela está num ponto estratégico da cidade, né? Porque é praticamente, geograficamente, o meio da cidade. Se olhar o mapa do Rio de Janeiro, Madureira está ali. Quer dizer, de certa maneira, você se desloca mais rápido para a Baixada, para Barra, para Jacarepaguá e Barra, né? A gente cresceu indo à Praia da Barra. A gente não ia para a Zona Sul. Isso é muito interessante. A minha relação com a Zona Sul, na infância, na adolescência, praticamente não existia. Caraca. Praticamente não existia. Nós, enquanto crianças e adolescentes, a gente ia para a Praia da Barra. Pegava o 701, Madureira, Alvorada, e ficava naquela altura da Alvorada, na Praia da Barra. Leandro, eu quero entrar mais um pouquinho ainda em Madureira para falar do teu trabalho inicial no campo da história, tua monografia, final de curso, mas antes disso, eu quero saber que caminhos te levaram à história. É uma curiosidade que eu tenho, acho que nunca te perguntei, como é que você descobriu que você queria se tornar um historiador, um professor de história, alguém do campo da pesquisa, do conhecimento histórico. Como é que pintou isso na tua vida? Olha, eu acho que eu sempre fui de humanas. Eu, como estudante do fundamental, do ensino médio, sempre tive muito mais facilidade com história, geografia, com as línguas também, né, com letras. Então eu sabia desde o início que não era matemática, até porque eu não era um bom aluno de matemática, sempre tive dificuldade. Não cheguei a reprovar, mas tinha dificuldades. Quando eu fui estudar física, química, eu falei, não, também não é para mim. E eu sinto que eu tinha um prazer mesmo com a aula de história e com a aula de geografia. Isso desde a quinta série era muito claro. Né? Eu tive o mesmo professor de história, o Newton. Você estudou onde? Eu estudei no primário, foi escola pública, né? No primário, na Escola Municipal Paraná, que fica no Campinho. E no Fundamental 2, eu estudei na Escola Municipal Cardeal Arco Verde, que é em Madureira mesmo. Entendi. Fica ali perto da Praça do Patriarca.
E aí, na Cardeal Arco Verde, eu tinha um professor de história da 5ª até a 7ª série, né? Na nomenclatura do passado, né? Hoje seria 6º ou 8º, né? 6º ou 8º. Enfim, então ali eu me apaixonei por história, mas também gostava de geografia. E aí, enfim, fui, né, Fundamental 2, ensino médio, continuando a gostar dessas áreas. Aí eu passei a gostar de jornalismo também, me interessar por jornalismo. Então, na época do vestibular, eu estava entre jornalismo, história, ciências sociais também acabei me envolvendo um pouco. Eu tenho um tio sociólogo, me influenciou também. Enfim, eu sabia que o meu desejo era lidar com humanas, porque eu tinha interesse em entender a realidade brasileira, a realidade social brasileira, me incomodava a desigualdade. E aí eu acho que entra essa dimensão de ter sido criado no subúrbio, né? Você vai crescendo, você vai compreendendo a dinâmica da cidade, você vai reconhecendo os preconceitos, os estereótipos, vai se incomodando. E eu passei a ter o interesse em investigar isso. O que me marcou, eu lembro bem, foi a inauguração da Linha Amarela, se eu não me engano, em 97. Né, na gestão entre do 95 e 97 era César Maia. Era César Maia Conde, né? Agora eu não lembro exatamente qual deles, mas enfim, um projeto desses governos, né? Do César Maia e do Conde. E eu lembro que, enfim, havia ainda o Jornal do Brasil, que era um jornal influente, né? O Globo, o Jornal do Brasil, né? Pegando esses setores mais de classe média e tal. E eu lembro do Jornal do Brasil publicar matérias abordando o incômodo de moradores da Barra com a inauguração da Linha Amarela. Porque eles temiam uma invasão suburbana. Os Yellow Lights iam chegar lá. E o Pacho quer fazer um metrô agora para lá? Temiam a invasão suburbana. E eu me senti um tanto atingido, porque assim, porra, sou eu. E qual o problema, entendeu? De eu ir para a praia da Barra, assim. E aí você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo a partir dessa leitura da imprensa que havia esse incômodo de moradores de bairros mais elitizados com os moradores dos bairros suburbanos. Foi a primeira vez que você percebeu isso, não porque eu lembro de ir pra praia com meus amigos, né? Aquela coisa de levar lanche e tal, e pra gente estava tudo bem, né? E eu lembro que tinha um programa na televisão chamado Documento Especial, que também fez uma reportagem sobre os farofeiros. E os farofeiros eram nós suburbanos, né, favelados também e tal. E então eu percebi que havia uma construção, né, na cidade, uma construção simbólica que nos colocava num lugar não muito legal, né, perante essa galera, assim. E aí eu falei assim, porra, isso é um baita preconceito, né? Enfim, é parte muito dessa construção de um certo muro ali, né? Que separaria eles e nós, né? E aí, passei para a faculdade, né? Passei para Ciências Sociais e História, decidi fazer História, fui lá para a UF, Niterói. Mais uma vez, acostumado a grandes deslocamentos, acho que é por isso também que eu não vi grandes problemas em sair de Madureira e estudar em Niterói. Né, teve uma época que eu trabalhava, então eu saía de casa em Madureira, ia para o centro trabalhar, depois à noite estudar a história em Niterói, na UF, e voltava. A sorte que depois de um amigo com carro, a gente me levava até o Meia, de carona, e do Meia eu pegava um ônibus para Madureira. Mas enfim, eu lidava bem com isso, porque eu achava que era um processo de conquista mesmo. Não, vou me formar, vou ser um professor de história. Então, assim, eu passei a querer ser professor de história, mas também para compreender essa dinâmica da história da cidade. Como é que a gente chegou até ali? Como é que se gestou esse processo dos subúrbios e dos suburbanos serem vistos, mal vistos, né, como o espaço da precariedade, né? Não só material, porque tem bairros mais pobres da cidade, mas também a lógica da precariedade intelectual, né? Sim. Isso me incomodava, porque evidentemente eu não me sentia precário intelectualmente. Eu falei, pô... E aí, na graduação, eu acabei me identificando com uma professora, que é a Laura Antunes Maciel, que acabou sendo minha orientadora. Seguiu toda a tua jornada, né? Acadêmica. Eu tentei uma bolsa PIBIC, né? Acabei passando na seleção e fui ser bolsista dela. E a Laura, ela pesquisava na época, e, enfim, é uma característica da trajetória acadêmica dela, a relação das classes populares, dos setores populares com o letramento, com códigos da cultura letrada. E eu fui me identificando com isso. Foi com ela e com a Magali Engel, as duas que eu... Por quê? Estudavam Rio, eu já tinha também, ao longo da graduação, eu fui me identificando com a história social e cultural do Rio de Janeiro.
menos com a história política e institucional. Eu fui curtindo mais, sabe, Chalub, essa galera que pegava essa dimensão da história social. E aí pronto, fiz Bolsa PIBIC com a Laura e a partir daí, quando chegou na fase da monografia, eu decidi estudar a Constituição Histórica do bairro de Madureira. Aí que eu fui investigar, na medida do possível, como um graduando, né? A TCC de um graduando, a gente sabe que tem seus limites. Mas eu queria entender a formação histórica do bairro de Madureira. Mas o recorte era o mesmo que você seguiu depois, né? Essa transição, fim do Império e essa constituição republicana das novas instituições. Eu acho que essa é uma outra característica. Eu me interessei muito por esse período. Por quê? Porque, enfim, fim da escravidão, fim do Império, início do período republicano e, mais do que isso, né? É um período de transformações socioeconômicas e urbanas que impactaram muito a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, o Evolução Urbana, do Maurício de Abreu, foi um livro importante que me impactou muito na graduação. Então, eu queria estudar esse período de transformações, né? Ou seja, onde as relações de mercado capitalista vão se tornando mais hegemônicas, né? Depois do fim da escravidão, e o quanto que essa cidade burguesa ela tenta se afirmar através da remodelação da capital. Então, essa elite republicana concentra todos os esforços nessa renovação urbana da cidade do Rio de Janeiro e como que isso impacta a cidade como um todo, né? E aí, Madureira, enfim, tem a estação de trem de Madureira inaugurada em 1890. E aí, bem, eu falei, como é que eu vou estudar isso, né? Tinha uma parte da bibliografia que era a bibliografia sobre as ferrovias do Rio de Janeiro, mas eu também sabia que parte da bibliografia sobre Madureira passava pelo samba. Então eu acabei lendo alguns livros sobre o samba no Rio de Janeiro, sobre escolas de samba, sambistas, e para tentar identificar como que Madureira era caracterizada por esses livros, por causa da constituição do Império Serrano, né, e também da Portela. Ou seja, o embrião, com várias escolas, ranchos que vão se forjando ali nas décadas de 1910, 1920, né? Então, eu falei, poxa, essa é uma entrada. Eu quero entender a formação do bairro e eu acho que lendo esses livros sobre samba eu posso entender quem eram esses moradores, né? E aí que eu fui me deparar com os periódicos, né? Pesquisando na Biblioteca Nacional. E você juntou, né, história que você já gostava de jornalismo, né? Exato. Então, não foi nada à toa, né? Mas é engraçado que não é algo que você para e fica maquinando. Não foi algo natural. Foi acontecendo. Eu tenho que fazer uma pesquisa. Ok, vou pesquisar o quê? E aí falei, sou suburbano, moro em Madureira, por que não tentar entender a constituição histórica desse bairro? Não é comum história de bairro, sim, uma coisa mais acadêmica, né? Agora, né, de lá para cá, crescido, né? Eu defendi, não era uma defesa, né? Mas eu fiz a minha monografia em 2006 para 2007, por ali. Então, mas acho que de lá para cá muita coisa se avolumou em relação a pesquisas sobre os subúrbios do Rio, né? Mas ali não tinha muita coisa. Tanto que eu lembro que eu achei pouquíssima coisa sobre Madureira. Um trabalho sobre o Mercadão de Madureira, eu lembro que foi uma das poucas coisas. Outro sobre arquitetura, né, do Departamento de Arquitetura da UF também tinha um trabalho. Mas, enfim, pouquíssima coisa. Por isso, a necessidade de ler bibliografia sobre a Constituição da Estrada de Ferro, sobre as escolas de samba, porque ali eu tentava achar informações sobre Madureira. Mas nesse contexto, eu acabei lendo um artigo do Maurício de Abreu, o geógrafo, né, sobre a periferia de ontem. E aí, nesse artigo, você deve conhecer, né, Rafael? Sim. Esse artigo, todo mundo que é da área acaba lendo, nesse artigo que ele trabalha com os periódicos que foram editados nos subúrbios, né? E o que é interessantíssimo, porque no final desse artigo ele arrola uma lista de 100 títulos que circularam, né, pelos subúrbios da cidade nesse período aí do início do século XX. E aí eu falei, caramba, 100 títulos, quantos destes estão disponíveis para pesquisa? Aí vem a ideia do mestrado. Eu falei, caramba. Aí eu fui procurar, tem pesquisas sobre essa imprensa? Tinha pouquíssima coisa, né? É verdade. Aí daí veio a ideia do mestrado, né? Pô, mas eu tô te ouvindo falar aqui, tô me identificando muito, porque é muito bacana te ouvir falar por vários aspectos. Primeiro aspecto, é importantíssimo a gente reforçar a ideia de que houve um projeto, né, de segregação socioespacial em curso na cidade do Rio de Janeiro na chegada de uma nova elite republicana ao poder, né, que de fato houve um golpe e que essa república não se efetivou. Então isso tem que estar meio no cenário para que seja conhecido
para o grande público, vamos dizer assim, porque isso traz uma série de problemas contemporâneos da nossa sociedade, com relação a você desconhecer o lugar onde você mora, você, né, sentir esse menosprezo e muitas vezes reproduzir ele na nossa ótica da cidade. Eu sou suburbano, mas eu sou suburbano do Meia. Ele é suburbano de Madureira, mais longe que eu. Não, mas ele é suburbano né, da Vila da Penha, mas ele é suburbano... Mas é coisa de capital do subúrbio. É Meia, lá atrás era o Meia, né? Aí depois Madureira, opa, eu que sou a capital do subúrbio. E eu ainda sempre brinco com relação a isso, assim. Eu acho que a história do subúrbio ainda está por ser escrita. Eu acho que a gente ainda não tem, né? Por mais que a gente tenha muitas publicações, sobretudo nas últimas 2 décadas, mas eu acho que a gente ainda não tem uma história que dê conta de entender uma série de formações espaciais, sociais, que emergem no subúrbio do Rio de Janeiro, que se constituem ali. E eu, de fato, também fui procurar entender a história do subúrbio para me entender. Para entender o que era o Encantado, onde eu nasci, qual era a importância desse lugar, o que ele significava e por que um lugar que era tão bom para mim, na minha vivência, virava um signo de, né, chacota, de preconceito, quando eu falava com outras pessoas. Sim. E eu acho que tua trajetória passou por aí, né? E hoje em dia a gente acabou se tornando pessoas que produziram para fomentar um olhar crítico sobre a cidade e para poder ler a cidade sobre outros aspectos. Acho que total. Tua obra também contribui muito de maneira muito clara para isso, né? Eu acho que isso revela a importância da chegada de estudantes de diferentes estratos socioeconômicos, né, na universidade. Né? Eu acho que, mais do que nunca, você tem mais estudantes de famílias, né, de baixa renda, né, chegando na universidade e, consequentemente, você leva outras sensibilidades para o campo da pesquisa acadêmica, né, das diversas áreas, né? No nosso caso, na área de história. Sim. Então, é evidente que a minha relação com a cidade ela é muito forte. Né? E aí eu acho que como eu passei muito tempo em Madureira né, e fui percebendo essas clivagens, isso acabou me interessando como historiador. Né? E aí, por isso, eu senti a necessidade de pesquisar para entender essa engenharia, né, de construção de símbolos, de estereótipos, né? Como é que essas imagens vão se cristalizando e o que é mais impressionante, como é que elas vão se reproduzindo de geração para geração. Eu não tenho dúvida de que nas últimas 2 décadas a nossa contribuição à pesquisa acadêmica, né, essa produção voltada para a compreensão da história dos subúrbios, permite fortalecer outros olhares e outras perspectivas sobre essa história. Então, eu acho até que mesmo a galera que não é suburbana e tal, talvez tenha cada vez mais um outro olhar sobre essa história. Né? A gente sabe que alguns lugares do subúrbio ficam ripados, porque você tem aí turistas de outras regiões, né, estrangeiros, ou mesmo gente estrangeiro dentro da cidade do Rio de Janeiro, né, que de repente, o samba da Portela é maneiro, e aí, né, que bom que vem a gente todo campo para Portela, a gente que mora na Zona Sul, na Barra. Eu quero mais é que haja circulação dentro da cidade, né, que a gente não tenha muros. E aí, nesse sentido, eu acho que foi muito importante fazer essa pesquisa, porque são dimensões da nossa história que até então eram muito desconhecidas, né? Muito desconhecidas. Essa imprensa, por exemplo, foi pouquíssimo estudada, né? Como é que era ela, assim, na época? O formato, por exemplo, eu não sei nada de jornalismo, mas o formato que eles colocavam, a notícia... Em relação a hoje, é uma diferença brutal? Ou em relação até ao subúrbio, a falar, né? Não sei. Sim, na verdade eram folhas, em sua maioria, menores. Teve um jornal chamado Gazeta Suburbana que ele era bem grande, assim. A paginação dos jornais do início do século XX eram páginas bem grandes, né? Dependendo do tamanho do jornal, né? Tinha 8 colunas, eram jornais bem grandes. A Gazeta se transformou num jornal até robusto, durou uns 10 anos, pelo menos, né? De 1910 até 1920, 2021, pelo menos que eu tenho notícia. Alguns desses jornais conseguiram se estabelecer e ter uma infraestrutura até razoável, mas muitos deles eram menores, assim, com tiragens... Enfim, essa é uma informação difícil da gente achar, Entendi. A quantidade de tiragens. A Gazeta, num dado momento, saía assim, 5.000 exemplares. O que é bem impressionante para a época, né? Assim, é bom a gente dizer que a cidade do Rio de Janeiro ela já tinha uma população majoritariamente letrada, né? Desde
pelo menos 1920, você já tem aí 60% da população que sabe ler e escrever. É uma característica do Rio, né? Da capital. O investimento aqui em educação era maior. Enfim, então você tinha um mercado editorial pujante. Você tinha jornais como o País, o Jornal do Brasil, a Gazeta de Notícias, que tinham tiragens bem consideráveis. E vamos lembrar para quem está assistindo a gente, que a gente está falando de uma época antes do rádio, que o rádio é do final da década, do início da década de 20, 22 em diante. A gente está falando antes da TV, então a gente está falando de um dos principais veículos, não só de comunicação com relação a informações, mas de propaganda, de uma cidade que o que meio crescia, de comunicação era a imprensa. Né? Então, assim, todo mundo... Enfim, essa grande imprensa, que a gente pode chamar de imprensa comercial, empresarial, ela vai, evidentemente, incorporar novas tecnologias, o linotipo, principalmente, vai aumentar a tiragem, a qualidade da parte gráfica e tal. E aí, as tipografias, né, a gente acha, né, quem pesquisa essa parte mais técnica, acha que houve assim... Os grandes, né, passaram a incorporar novos maquinários e esses antigos meio que foram sendo... não sei se negociados, mercantilizados e tal. E aí, assim, foi uma febre de tipografias pela cidade, né? O final do XIX e início do século XX, no Rio de Janeiro, ele foi marcado, assim, por uma febre com a prática jornalística. E a gente está falando de pessoas que não eram profissionalizadas, né? Estou falando de trabalhadores, estou falando de advogados, no caso desses jornalistas suburbanos, militares, funcionários públicos, né? Pequenos proprietários, né? Gente que tinha um comércio no Meier, no Engenho Novo, Engenho de Dentro, Madureira, e que sentiu a necessidade, por várias razões, de ter um jornal para chamar de seu. E muitas vezes eram pouquíssimas pessoas trabalhando nesses jornais. Uma pessoa fazia tudo, ou juntava mais 2 e 3, escreviam e ao mesmo tempo tinham que se ocupar da parte técnica, né, da impressão. Era muito comum eles publicarem edições pedindo desculpa pelos erros, né, tipográficos da edição anterior, porque de fato não era algo que fazia parte do cotidiano desses segmentos sociais, né? A imprensa, até meados do século XIX, era para uma elite, para uma minoria, né? de bacharéis, né? Desses fazendeiros, né? Nem todos eram letrados, mas aqueles que viviam no Rio de Janeiro. Enfim, então, de certa maneira, há um alargamento social do envolvimento com a escrita, né? Com o letramento e, consequentemente, com práticas jornalísticas também. Então, ter um jornal ou colaborar com um jornal era uma forma de você escrever, né, em papel e tinta, seus desejos, suas expectativas, a pressão sobre o sistema político, sobre os governos, né, deixar claro quais eram as demandas dessa comunidade, né, dessas localidades. Então, assim, eu no mestrado consegui pesquisar 25 títulos entre jornais e revistas. E no doutorado eu foquei nesses que eu entendi que eram os que mais sobressaíram, que conseguiram se manter por mais tempo, né? E que tiveram, digamos assim, que foram capazes de articular uma rede de comunicação social nos subúrbios. Mas, assim, o Maurício de Abreu arrolou 100 títulos, porque eles se perderam, não foram preservados. Né? Mas esses que foram preservados, uma parte deles eu consegui pesquisar. Eu lembro quando eu comecei a pesquisar, eles ainda eram microfilmados. Então, exato. Você tinha uma máquina gigantesca, quem está assistindo não vai nem saber o que é isso. Não é. O meu mestrado foi todo na BN. Você tinha que ficar rodando microfilme, que era como se fosse, sei lá, um filme de revelação fotográfica dos anos 80, 90, gigantesco, que se expandia numa tela. Então, sim. E numa qualidade não tão boa, e tinha muitos jornais que você tinha que solicitar microfilmagem. Então, você ia lá, não, eu preciso ler esse jornal, preciso trabalhar com ele, demorava. Alguns você tinha acesso fisicamente mesmo, né? Alguns claramente não podiam ser consultados por conta manipulado já, né? do estado de conservação já bem degradado, né? Deteriorado. Mas a maioria estava microfilmado. Felizmente, hoje, muitos deles estão digitalizados. Então, por exemplo, é muito interessante, porque a minha experiência de pesquisa no mestrado ela foi marcada pelas minhas idas à Biblioteca Nacional. O IHGB tem alguns também, e o Arquivo da Cidade. Mas, majoritariamente, eles estão na Biblioteca Nacional. E aí eu tinha que ir lá... Enfim, eu acho que valeu muito a pena ter essa experiência de ir para a biblioteca com horário, pedir para o funcionário, né, o jornal, o cartãozinho para preencher e tal. E detalhe, ficar lá, né? Não podia subir com nada de eletrônico para você pegou essa época que tinha que só periódico você podia levar não existe mais isso, né? Mas eu tinha um aparelhinho que
Abria um teclado, era um pop top, tinha uma canetinha para escrever. Era tipo... Eu ia com lupa, porque tinham certas páginas dos microfilmes que você não conseguia. E detalhe, esses jornais ficavam na seção de obras raras. Que era a seção... alguns obras raras, outros periódicos. A maioria ficava... Pelo menos os que eu pesquisei, estava na seção de obras raras, que era no andar de cima. Então ainda era um andar mais assim... Que nem todo mundo frequentava. Calma. E hoje, para ser, por exemplo, ser um cidadão comum, sem pesquisar, ele consegue acessar digitalizado? Como? Pela internet ou tem que... assim, vai na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, coloca o título. Legal. Se você souber o título do periódico, tudo bem. Mas, por exemplo, eu lembro que quando comecei a fazer pesquisa, eu tinha lá os títulos do Maurício de Abreu, mas eu não sabia quais estavam disponíveis na BN, né? Então eu comecei a botar assim... variações do termo subúrbio. Subúrbio, suburbano, suburbana, gazeta, jornal, enfim, essas variações todas. E aí que eu fui identificando quais realmente estavam disponíveis para pesquisa, né? Okay. E aí no mestrado foram 25. No doutorado eu achei outros. Acabei pesquisando outros títulos, mas acabei focando em alguns que eu considerei os mais relevantes para a pesquisa do doutorado. Mas, de qualquer maneira, assim, o que eu lamento é que muitos desses títulos desapareceram, não foram preservados. E aí eu acho que passa muito por isso também, né? Qual memória que a gente preserva do passado, né? Porque, veja, as grandes empresas de comunicação, como o Grupo Globo, eles têm os próprios arquivos. Eles preservam as edições, os programas e tal, né? Por é uma solução privada. Isso que eu ia falar. E limita também o acesso tem que pagar, público do documento, porque você tem que pagar para ter acesso a ele. Então, assim, é óbvio que, por exemplo, o Jornal do Brasil, você encontra boa parte das edições, né, do Jornal do Brasil disponíveis para pesquisa. Mas esses pequenos, eles não mereceram a mesma atenção, porque lá atrás as pessoas também não davam muita importância para eles, né? A não ser, claro, os envolvidos, né, o público leitor. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, felizmente, aqueles que foram preservados ainda nos permitem produzir pesquisas, né, que joguem luz a essa realidade, né, da população suburbana do início do século XX. E é importante falar que o Léo publicou os 2 livros, resultados da dissertação de mestrado dele e da tese de doutorado, que inclusive está aqui, ó. Da tese. Pô, Léo, presta pra gente aqui, pra gente divulgar aqui pra galera também. Olha só, eu acho essa capa linda dele, porque ele vai colocando aqui vários títulos de jornais, ó, que é sobrepostos. Quem fez esse projeto gráfico? Isso foi a Mauad, a editora Mauad, muito né, bacana. Que publicou. Eu entreguei para eles as primeiras capas, né? E falei assim, olha, tem que aparecer os jornais de alguma maneira na capa. Eles dão um jeito. Você que está assistindo, vou deixar aqui para você ver já e ter acesso, procurar a editora Mauad para você adquirir. Agora, o mais bacana é que na 4ª capa, aqui na parte de trás, tem uma fotozinha dos membros do Congresso Suburbano. Ou seja, a galera estava se reunindo aqui, a elite intelectual dos subúrbios, para reivindicar. Porque, e aí eu vou pegar um gancho para entrar nisso do que o Léo falou, a gente não pode esquecer que esse trabalho, né, feito pelo Leandro, ele está analisando um processo de desenvolvimento da nossa instituição republicana nos últimos 100 anos. E esse recorte que pega aí do início do século até 1920 está super em evidência. Só para vocês terem uma noção, esse ano são 120 anos da abertura da Avenida Central, né, da reforma, que é ícone da reforma Passos, né, que começa a demolir ou ampliar a demolição de cortiços, que já tinha começado em 1893, com Barata Ribeiro. E era um processo de segregação socioespacial da cidade, de gentrificação, né, desses espaços também. Então é muito bacana ver o trabalho do Léo. E vamos lembrar que o próprio desmonte do Morro do Castelo, que era visto como um inimigo da cidade, porque era um processo de favelização e uma estrutura colonial, vai acabar na década de 20, com o governo Carlos Sampaio, no centenário da independência. E no meio disso, uma série de debates intelectuais estão entrando na cidade do Rio de Janeiro. Semana de Arte Moderna, movimento tenentista, comunismo, né, criação do Partido Comunista do Brasil. Então, a forte atuação dos anarcossindicalistas. Então, o trabalho do Léo acaba pegando uma análise a partir da ótica dos subúrbios, e é importante que se fale disso, muito próxima da realidade daqueles agentes produtores, porque eram os fazedores do jornal e que vivenciavam essa realidade dos subúrbios, reivindicando, em grande parte, essas melhorias também para o subúrbio. Então, eu queria te perguntar, Léo, o que mais te surpreendeu na tua pesquisa
de entender quem eram esses agentes e que interesse eles representavam nos seus periódicos. É óbvio que com particularidade, né? Sim, sim. Eu acho, assim, eu preciso dizer que a minha primeira surpresa, e isso não deixa de ser sinal de ignorância, foi que quando eu comecei a pesquisar, ainda na monografia sobre Madureira, e eu peguei um desses jornais que foi publicado em Madureira, né, em 1910 e 11, eu olhei a parte de propaganda do final do jornal. Em geral, esses jornais tinham 4 páginas. E a última página concentrava ali os reclames publicitários, né? E aí eu vi que as ruas tinha algumas ruas em Madureira com um comércio muito intenso, muito pujante. Fora a presença de teatro, a presença de cinema. Então, assim, redação de jornal. Sim. Então, de cara, eu pensei assim, caramba, eu achava que isso aqui era só uma área rural. Mas não, né? Já era uma área que sofria um processo de urbanização bem intenso. Mas que, ao mesmo tempo, tinha ali elementos rurais ainda, né? Eu acho até que dá para falar do conceito clássico de subúrbio. Sim. Ali, né? Uma mescla de usos rurais e usos urbanos. E aí depois, eu acho que o que eu achei interessante nessa pesquisa foi perceber que, assim, a gente muitas vezes olha para esse passado com uma lente muito marcada pelo que é o subúrbio no presente, né? Então, é evidente que as zonas norte e oeste da cidade, ao longo do século XX, elas sofreram muito com um processo de empobrecimento, com um processo de favelização, com um processo de queda nos investimentos públicos, na infraestrutura urbana, né? Então, e quando você olha para esse processo de constituição dos subúrbios, né, do final do século XIX para o século XX, especialmente depois da inauguração de várias estações de trem, né, nesse processo de constituição de uma linha dos subúrbios, da Estrada de Ferro Dom Pedro II, você percebe que, para esses moradores, o subúrbio ainda era um território em disputa. Ou seja, muitos deles, pequenos comerciantes, profissionais liberais, funcionários públicos, militares, a ideia, o objetivo, o desejo é que fosse um subúrbio à moda inglesa. Né? Ou seja, um subúrbio que fosse uma área onde houvesse um certo controle do espaço, onde houvesse um investimento público condizente com a expectativa social dessas pessoas. Né? Então, tanto que muitos criticavam qualquer início de favelização. Muitos desses jornalistas, eles já se insurgiam, publicavam textos dizendo, olha, vocês têm, o poder público, o prefeito, vocês têm que dar um jeito nisso aqui. Porque havia uma ideia de constituir um espaço, um território que fosse condizente com uma aspiração de uma classe média, uma pequena burguesia, assim, com uma renda mediana, que fosse um espaço propício à atividade econômica, às trocas comerciais, à criação de fábricas, de comércio, de casas elegantes. Enfim, então, assim, acho que esses jornalistas, para eles, o subúrbio ainda era um território a ser disputado em relação ao tipo de cobrança que eles faziam às administrações públicas a nível municipal e a nível federal, né? Era a capital federal. Então, veja, o impacto para eles das reformas de Pereira Passos foi, assim, absurdo. Por quê? Porque criou neles a expectativa de que essa britadeira renovadora ela fosse chegar nos subúrbios também. E, de alguma medida, chegou em alguns bairros. Diminuta, mas... uma proporção. Mas, assim, eles acreditavam o seguinte, como muitos deles eram homens de negócios, eles entendiam que pagavam impostos e que esses impostos deveriam reverter no investimento público que chegasse, digamos assim, robusto nos bairros suburbanos. E quando eles foram percebendo que o centro recebia, que os bairros, digamos assim, aristocráticos, Flamengo, Botafogo, né, indo depois a região praiana, Beira-Mar, abertura para... Quando eles perceberam que os lugares que foram ganhando um poder simbólico ligado às elites não eram aqueles bairros em que eles viviam, isso foi gerando um incômodo cada vez maior. Então, assim, mas de qualquer maneira, o que eu acho interessante é que esse jornalismo suburbano, ele também contou
com a participação muito intensa de lideranças operárias. Então foi ficando também claro que houve uma união ali em certas pautas desses pequenos comerciantes e capitalistas e setores médios, né, profissionais liberais, com lideranças do movimento operário. E isso significava também defender pautas como regulação do trabalho dos operários da Central do Brasil, né, da Estrada de Ferro, defender a construção de casas nos subúrbios, né, que o poder público tivesse essa responsabilidade, que organizasse as feiras nos subúrbios, especialmente na década de 10 por conta da crise da carestia, né, especialmente ali em 1913 e depois, durante a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. Então, assim, de qualquer maneira, fica evidente uma pressão social sobre o poder público acerca de investimentos que fossem condizentes com a melhoria na qualidade de vida na cidade. Ou seja, olha só, vocês estão melhorando outras regiões da cidade? Não. Tudo bem. Vocês têm que melhorar. Nós também somos cidade. Isso até motivou alguns a quererem separar os subúrbios do resto da cidade. Teve um movimento separatista. Né? Tem uma Gazeta Suburbana, que é um jornal que teve vários donos. Né? Teve uma galera que defendeu, olha, não vou investir isso aqui não? Então vamos separar. Nossos impostos ficam para a gente melhorar a nossa qualidade de vida aqui e vocês se viram com o resto da cidade. Enfim, a gente sabe que isso não foi adiante, mas, de qualquer maneira, para você ver como isso se transformou numa pauta de uma militância muito intensa. Por isso o nome do livro, né? O subtítulo, né? Militância e Imprensa nos Subúrbios Cariocas. Ou seja, defender a pauta dos interesses suburbanos, dos melhoramentos suburbanos, uniu muita gente. Inclusive, até mesmo uma aliança ali com o operariado suburbano acerca dessa pressão sobre o poder público, né? É engraçado porque é uma cidade em disputa, isso perfeito que o Leandro trouxe pra gente, e é uma cidade em disputa no momento de ruptura muito significativa, porque o Império acabou de cair, e existiam famílias tradicionais do Império que queriam se colocar no período republicano, que reivindicavam através desses instrumentos também, né, esse status quo que eles tinham no passado. Exato. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, Dr. Leal, no Engenho de Dentro. O Engenho de Dentro vai ter um dos complexos operários mais significativos da cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1873, que é a Estrada de Ferro Central do Brasil, que é as oficinas da Estrada de Ferro. Inclusive, Rafael, só te ajudando aí, foi criada a União Operária do Engenho de Dentro, que reunia o maior número de operários na cidade. Né? Então, o associativismo ele foi uma marca importante no bairro do Engenho de Dentro. Perfeito. E se você for pensar, ao mesmo tempo que está tendo esse movimento forte, associativo, de ajuda mútua e tal, tem gente querendo especular com isso. Tem, né, capitalistas que estão... vamos implementar um projeto de cidade-jardim aqui, aos moldes europeus, né? As fábricas estão vindo para cá na década de 20. Vou dar o exemplo de Del Castillo, Nova América, chegando ali do lado, né, de Higienópolis, que era um projeto de cidade-jardim, do lado de Jardim Maria da Graça. Então, eles estão querendo aproveitar na década de 20 esse processo que já está vindo desde o início do século. Então, tem disputas ali. Eu lembro de Madureira mesmo, o ministro Edgar Romero, que era um ministro das Finanças, que estava reivindicando... Isso já no governo Getúlio Vargas, que estava reivindicando investimentos para Madureira. E um cara que atuava Rafael, socialmente em Madureira. Você tem uma revista suburbana da década de 30, tem edições de 1933. Teve um especial dessa revista só sobre Madureira. E assim, já era uma revista ilustrada, né? Trazia muitas fotografias. E aí, assim, é impressionante assim, a qualidade das casas que foram construídas na Edgar Romero. Ou seja, havia Madureira era um bairro pujante, já era um bairro pujante da cidade, né? Você tem essa dimensão do samba, que vai correndo paralelo, mas o comércio de Madureira já era um comércio que sobressaía. E não à toa vai mobilizando esses comerciantes e pequenos capitalistas em torno da defesa dos interesses do bairro. Então, muito do investimento público que chegou nesses bairros suburbanos foi fruto dessa militância mesmo. E ele se organizava através de associações voltadas a pautar os melhoramentos suburbanos, o que significava cobrar dinheiro do orçamento todo ano, quando a intendência municipal se reunia para pensar orçamento, né, os intendentes eram eleitos pela população, o prefeito não. O prefeito era escolhido pelo presidente da República, né? Porque quando a República chegou, né, no Império era o Senado da Câmara, né? Ou seja, não tinha uma prefeitura.
E aí esse cargo de prefeito surge com a República, mas o prefeito não era eleito pela população. Era escolhido pelo presidente como forma de não gerar atritos entre o presidente e o prefeito na mesma cidade, já que era a capital federal. Então, a intendência não. O conselho municipal, né, depois ele vai se chamar conselho, ele era fruto de eleições, e aí a cidade tinha 2 distritos eleitorais, o segundo era os subúrbios. Não à toa esses jornalistas se envolveram, né, na criação e na participação de vários centros republicanos e, periodicamente, eles estavam ali recebendo candidatos, os intendentes, para negociar, olha, a gente te recebe para entregar uma pauta. O próprio Congresso Suburbano de 1911, sim, ele foi uma ideia que visou reunir representantes. Eles fizeram a eleição através da seção suburbana do jornal A Tribuna. O Pinto Machado, que foi um desses jornalistas, digamos assim, uma das lideranças dessa imprensa suburbana, ele organizou uma eleição onde os leitores recortavam uma parte do jornal, um cupom, escolhiam representantes de Irajá, de Inhaúma, de Madureira, Engenho de Dentro, Cascadura, e assim vai. E aí depositavam lá na redação do jornal, e aí eles escolheram, através desse sistema de votação, os representantes de cada localidade. E aí, durante vários meses de 1911, eles fizeram reuniões periódicas, produziram petições que eram enviadas à Prefeitura, ao Conselho Municipal, à Presidência da República, com as demandas. É como se o recado fosse, olha, a gente entende que o Conselho não está dando conta, o Conselho Municipal, a Prefeitura não está sendo atenta o suficiente, vamos então nos organizar e aumentar essa pressão sobre o poder público? Então o Congresso Suburbano ele teve esse fim, essa finalidade, né? Assim, criar um espaço de representação política nos subúrbios, na qual eles meio que criavam ali as regras para a escolha dos representantes e depois enviava essas petições ao poder público. Então, essa militância surgiu um certo resultado na época? Eu acredito que sim. Várias das obras que foram... É muito comum você acompanhar na imprensa a inauguração, por exemplo, da Praça Jardinada no Meia, né, de uma estação de corpo de bombeiros. Sim. O Meia foi um bairro central nessa campanha. Né? Ele era tido como a capital dos subúrbios, né, por esses jornalistas. Então, não é à toa. A primeira praça jardinada nos subúrbios foi no Meia, primeira estação do Corpo de Bombeiros, o que seria o embrião do hospital que tem hoje lá. Né? Inspetoria de higiene pública. Uma inspetoria de saúde pública. Foi lá também, a primeira vez. Então, assim... E aí você vai acompanhando e tudo na nesse imprensa... contexto, 1916, 1918... Mas fora, assim, abertura de rua, investimento em iluminação, abertura de estação de trem, aumento dos horários, né, de circulação de trem. Então, assim, tudo isso é fruto dessa militância. Veja, óbvio que tem uma pressão sobre eles também. Uma vez que eles decidem produzir jornais, né, muitos deles também assinavam seções suburbanas dos grandes diários. Olha o protagonismo que eles alcançaram, né? Eles eram editores de jornais locais dos subúrbios, ao mesmo tempo ganharam prestígio suficiente para serem convidados a redigir as seções suburbanas que foram sendo criadas pelos jornais diários. E aí, é óbvio que a população leitora dos subúrbios está escrevendo, está cobrando esses jornalistas, e eles estão ali tentando se colocar como intermediários dessa população. Eles querem se vender como aqueles que vão resolver o problema da população suburbana. E não à toa, eles conseguem se manter. Eles não conseguiram alcançar, foi sucesso eleitoral. Alguns se candidataram e não conseguiram. De qualquer maneira, pelo menos nessa intermediação política, eles conseguiram se estabelecer, porque, de fato, o investimento nos subúrbios foi só aumentando. É importante lembrar, e aí eu vou até extrapolar um pouco a pesquisa do Léo e ir para a área nova de formação dele, né, a imprensa como um todo, mas é importante entender a história... Pô, já que você vai levantar, eu vou te pedir 2 favores. Diminui esse ar aí, pega uma cerveja pra gente também. Eu pensei nisso. Pô, tu é braba, tá vendo? Aproveitando que nossa amiga Elaine tá indo lá pegar uma cerveja, você que tá aqui com a gente até agora, não deixe de curtir, compartilhar, seguir o Léo. O Léo não quer muito divulgar as redes dele, não, mas siga o trabalho, a pesquisa dele. Rafael, que eu não tenho. Eu não tenho mesmo. Esse é um cara desconectado do século XXI. Mas isso é uma questão minha. Quanto mais eu pesquiso as Big Techs, mais eu
Mas eu não quero participar mesmo. Estão na mão de... Desculpa, galera, mas eu não tenho. É a verdade pura. Mas aproveitando para dizer que você que está assistindo esse episódio, pode curtir, ver nossos outros episódios antigos. Inclusive, lembrei de um que dialoga muito com esse processo de formação, quando a gente conversou com a historiadora Raquel Lima. Não é não, Tom? Olha aí, galera. Não, isso sempre acontece, são os caquinhos, por isso está tudo quebrado, né? Não tem problema não. Mas o que eu ia te perguntar, que extrapola um pouco a sua pesquisa, mas na verdade é uma contextualização do que você estuda, estou só ampliando o tema, e entrando na área do campo da imprensa, estudando a história da imprensa, desde a chegada da família real, desde 1808, aqui no Brasil, né, até os dias de hoje. A imprensa escrita perdeu muito espaço, né? Ainda mais em época da pós-verdade, né? Das fake news. Sim. E a minha pergunta vai nesse sentido. Como é para alguém que é pegado às fontes, que precisa ler e ter um respaldo documental para produzir e acompanhar e entender essa imprensa que hoje em dia... né, digital, né? É óbvio que tem, né, credibilidade, tem trabalhos e trabalhos, mas a gente sabe que tem imprensas que prestam de serviço, né? Que produzem uma narrativa, né, favorável ao de mais reacionário a gente tem no nosso cenário. Eu acho que os cuidados que a gente deve ter hoje são os cuidados que a gente sempre precisou ter com a leitura e com a incorporação desse tipo de fonte nas nossas pesquisas, né? Óbvio que quando eu pesquiso essa imprensa... Posso botar um pouquinho? Claro. Quando eu pesquiso essa imprensa, eu sei que eu estou trabalhando com um material que foi fruto de uma intervenção social desses homens, né? Eu falo homens porque, de fato, não identifiquei nenhuma mulher que participasse dessa imprensa. A sociedade patriarcal era forte. Né? Não, era uma imprensa de homens, né? Feita por homens. Agora, então eu sei assim, acho que toda vez que a gente trabalha com esse tipo de material, a gente quer identificar quem são essas pessoas e qual o objetivo, né? Ou seja, de que maneira esses jornais e essas revistas serviram aos propósitos que eles colocaram. Exato. Então, no caso deles, tinha um objetivo evidente ali. Eles entendiam que eles não queriam ganhar dinheiro com esses jornais, né? É uma outra lógica, né? A gente não está falando de uma imprensa comercial, a gente está falando de uma imprensa um tanto artesanal. Ainda que alguns títulos tenham se viabilizado comercialmente, né? É uma estrutura menor, né? A gente está falando de pessoas que não eram profissionais da imprensa, digamos assim, né? Que, bem, não tinha uma formação de jornalista nessa época, né? Mas você tinha aqueles grandes nomes literatos que iam trabalhar nas grandes redações da cidade do Rio de Janeiro. Não era o caso deles. Mas o que eu acho interessante é que o trabalho de pesquisa com esse tipo de fonte é sempre buscando compreender a natureza do envolvimento com a prática jornalística, que é a preocupação que a gente tem que ter sempre, né? A gente nunca lê um veículo como esse como uma fonte de informação que eu tiro a informação que eu quero, pronto, e acabou. Na verdade, a gente tem que entender... quando você lê o Globo, você sabe que o Globo é parte de um grande conglomerado empresarial, né, que tem interesses econômicos e políticos, né, que tem projeto de sociedade, que tem projeto de país, que, dependendo da conjuntura, vai fazer um trabalho, um esforço de vender ali as suas ideias, seu projeto como o melhor para o país. Então, quando eu pesquisei esse jornalista, eu também, óbvio, quis entender, o que significa para eles esse envolvimento com a prática jornalística. Então, era uma forma de intervir no social, intervir no debate público, levar a voz deles para públicos mais amplos, né? Eles queriam convencer mais pessoas acerca da necessidade dessa qualificação do espaço urbano, dos subúrbios. Assim como eles estão demandando mais investimentos em educação, em saúde pública. Então, é uma forma de garantir que outros atores participassem dessa esfera pública, que hoje, claro, está sofrendo muito, porque com as mídias digitais, com as redes sociais, a gente já não tem mais gente comprometida com o debate público sério, né, estruturado em torno de valores democráticos, né, que seja defensor da ciência. A gente sabe que as mídias digitais é espaço para todo tipo de ação, inclusive ação política voltada à desestabilização da democracia liberal, né? Então, enfim, eu acho que são esses cuidados. Eu acho que trabalhar para identificar a natureza desse tipo de jornalismo, que era um jornalismo mais opinativo, eles não tinham uma grande infraestrutura, né,
para fazer jornalismo, mas eles entendiam que era uma... Por isso que eu boto o título, né? Jornalismo com missão. Né? Naquele contexto, eles se colocaram a missão de batalhar por mais investimentos públicos nos subúrbios, mas é óbvio que, para isso, eles não deixavam de se posicionar sobre eleições, sobre candidatos, né? Claramente, em épocas eleitorais, eles estavam defendendo, vote em fulano, vote em cicrano, né? Eles viam ali, mapeavam os candidatos, quem é que está mais comprometido com os subúrbios do Rio, né? E aí iam lá e se comprometiam. Então, existem vários atravessamentos aí, né? Gente que se identificava com... É claro que partido político nessa época não tem o peso que tem hoje, né? Eram vários partidos que mudavam toda hora e tal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eles tinham um compromisso com políticos e partidos que fossem, digamos assim, comprometidos com esse território da cidade, né? Com os subúrbios. E tu vê se eles sofriam censura, assim, ou não? O que eu percebi na pesquisa é o seguinte: eles entendiam que era muito importante manter esses jornais nos subúrbios, que eles controlavam, porque eles percebiam que os jornais da imprensa empresarial jamais dariam conta de dar a voz a eles no grau necessário, que eles entendiam que era importante. Ou seja, os jornais até mantinham seções suburbanas, mas, óbvio, era uma seção, era um espaço limitado, às vezes até podia aumentar um pouquinho, mas era muito diferente de manter um jornal onde você tem uma liberdade editorial maior, onde você consegue pautar os assuntos que vão compor as páginas dos periódicos, né? Ou seja, o controle editorial faz toda a diferença, né? O controle sobre a edição. Então, eles entendiam que era necessário manter esses periódicos e era muito comum eles se ajudarem. Um diretor de um jornal colaborava com outro, que, por sua vez, compartilhava editores, colaboradores. Ou seja, era um grupo assim que se ajudava. Era um grupo que estava sempre se ajudando. Se citavam muito. Legal. E o mais interessante, eles compunham várias associações recreativas, associações esportivas, grêmios republicanos e até mesmo classistas, né? Por exemplo, o Pinto Machado, ele foi presidente da União Operária do Engenho de Dentro, mas vai trabalhar em outras associações de trabalhadores, né? Enfim, teve o Benjamin Magalhães, o Eduardo Magalhães, trabalharam numa associação comercial suburbana. Né? O Benjamin era advogado, então ele trabalhava nessa associação comercial suburbana, defendendo os interesses dos comerciantes, né? De pequeno, do varejo, assim, no subúrbio. Então, você vê que trabalhar com essa imprensa, ela permite que a gente acesse o cotidiano dessa população e, óbvio, os vários interesses e conflitos que eles se envolveram, né? Que eles defenderam e se envolveram naquele contexto histórico. Então, acho que nesse ponto, trabalhar com a imprensa é ter esse cuidado, né? Eu não estou trabalhando com a verdade sobre os subúrbios, eu estou trabalhando com uma produção intelectual que é produzida a partir de certos interesses, né? Que é atravessada por conflitos que passam pelos interesses diretos deles enquanto profissionais, funcionários públicos e até mesmo proprietários, né? Léo, e levando em consideração que aquilo pelo que eles lutavam, pelo reconhecimento, pela isonomia de investimento da cidade, não se estabeleceu até hoje, né? Levando em consideração que é óbvio que tiveram ganhos, né, significativos, muito pontuais, né? Quando você falou da reivindicação dessas melhorias nos subúrbios pontuais, eu lembrei meio que de 95, do Favela Bairro, olha, vou fazer uma pracinha aqui para dizer que melhorei a comunidade, está aqui. Era um meio cala-boca que existiu ao longo da nossa história republicana, né? Que de tão pouco, só 130 e poucos anos de história republicana ainda é muito pouco essa trajetória, mas o que você acha, já que os subúrbios não conquistaram o que esses periódicos, as pessoas por detrás desses periódicos reivindicavam, por que você acha que esses periódicos sumiram? Né? Você acha que tem alguma relação com o Estado Novo, com a censura? O que você acha que... Porque a gente até veio conversando isso no caminho para cá, né? Hoje a gente não encontra mais jornais com essa perspectiva local. Sim. Eu acho que uma das respostas é o processo de concentração. Né? Você tem inovações tecnológicas que são muito caras, que são incorporadas ao processo da fabricação da notícia, né? Pensando parque gráfico, linotipo e tal. Foi ficando cada vez mais difícil
né, concorrer com os grandes. Eu acho que esses grandes jornais, eles cada vez mais foram incorporando essas pautas da cidade. Né? Dificilmente um jornal como esse grande, da época, ia conseguir sobreviver. Tirando o Jornal do Comércio, que era mais elitizado, os outros precisavam incorporar a pauta do cotidiano. Não à toa, eles passaram a ter seções suburbanas, né? E aí, bem, o Leonardo Afonso de Miranda Pereira, por exemplo, quando ele trabalha com as associações dançantes, ele vai avaliar a cobertura desses jornais, né, acerca desse cotidiano nas associações, né, inclusive para a população negra ali na zona portuária e tal. E aí ele foi percebendo que alguns jornais foram estabelecendo um vínculo com essa população e, consequentemente, com esses leitores. Então, eu acho que esses grandes, eles foram, primeiro, tendo capacidade, tendo capital de incorporar novidades tecnológicas que os pequenos não conseguiam acompanhar. E eles também foram incorporando as pautas, foram dando conta desses assuntos que pulsam na cidade e esses leitores foram se reconhecendo. Tem também a questão do rádio, né, que na década de 20 o rádio ele ganha projeção, então já tem um outro meio de comunicação, de alguma maneira, ali concorrendo com os jornais. Né, a Maria Alva Barbosa, na minha defesa de dissertação, falou disso, né, as antenas ocupando o espaço dos subúrbios, né, as casinhas com as antenas de rádio, o mar de antenas. E eu acho que isso foi levando esse jornalismo a não conseguir mais se sustentar, né, não conseguir mais se viabilizar comercialmente. Óbvio, você vai olhando ao longo do século XX, num dado momento o Globo, na década de 70, foi criando jornais de bairro. Eu acho que essa lógica local ela nunca desaparece completamente, mas me parece que os grandes foram incorporando editorialmente esses interesses. E isso foi se estabelecendo, né, no mercado de notícias da cidade. É interessante como a perda de assinantes, né, de pessoas que assinavam e subsidiavam a produção do jornal, então são sempre relatadas na maioria dos episódios, né? Olha, eles viviam de assinaturas também, né? Pedindo, né, que as pessoas continuassem colaborando, assinando. E eu falo isso porque isso é um problema, de fato, até contemporâneo do jornalismo. O fechamento do Jornal do Brasil, que foi um órgão de imprensa fundamental da nossa história, se deve, em grande parte, também a esse processo. Né? Rafael, e mesmo esses grandes jornais do Brasil hoje, eu estava olhando outro dia, a tiragem hoje máxima no Brasil está por volta de 300 mil muito pouco, né? exemplares dia. Ou seja, o físico está com tempo de validade já, né? Bem, eu mesmo assino digital. Também. Eu que fui criado lendo jornal físico, já perdi o hábito. Eu assino a Piauí, porque eu gosto de ter alguma experiência com papel, fora os livros, claro. Mas hoje essa imprensa, mesmo essa imprensa empresarial, ela está tendo que se reinventar para sobreviver. Agora, a gente que pesquisa periódicos, como isso é cruel para os historiadores do futuro, né? Como a falta de produção vai ter que ter uma material, outra metodologia, física, né, Rafael? É verdade. Elaine vai ter que ter outra metodologia de pesquisa. Digital, né? Mas o bom é que você pode... as pessoas têm mais acesso. Também tem que pensar nisso. A questão é a organização do material, né? Eu fui fazer um trabalho para a faculdade, onde a gente pegou a Folha de São Paulo e a cobertura sobre a guerra da Ucrânia. Em um ano de guerra de Ucrânia. Aí eu falei assim, caramba, como é que eu vou fazer? Eu fui lá na busca do jornal e fui, a partir da busca do próprio aplicativo do jornal, tentando mapear tudo que saiu, em termos de reportagem, de coluna, de opinião. Porque você não tem mais eu não tenho mais acesso a um jornal do dia, como o jornal do dia foi publicado, né? Exato. Como é que ele estava dividido, a edição, né? Eu acho que na Biblioteca Nacional ainda deve ter aquele varal com aquele jornalzinho do dia pendurado que eles guardam. Mas eu acho que vai ter que... Eu acho que a minha preocupação hoje essas empresas de tecnologia, né, que operam e que dominam a internet, porque a internet não era para ser sinônimo de Big Techs. Sim. A internet, pelo menos a promessa lá atrás, era de uma democratização. Mas nos últimos 10 anos a gente viu que essas grandes plataformas, elas praticamente controlaram a internet. Você entra num site hoje que não esteja numa plataforma, é insuportável a quantidade de pop-up, de propaganda. A leitura é muito ruim, né? Exato. Todo mundo que... É isso, eu não tenho Instagram, eu praticamente virei anônimo. Mas tudo bem, estou feliz assim. Já deixei 2 livros aí para... Eu quero aproveitar
para te perguntar sobre essa pós-modernidade no campo da educação. Né? Já que a gente está falando de mundo digital, Léo é um professor, né? Rafael, assim, deixa eu só, desculpa, só não completei a ideia. Desculpa. A minha preocupação é quem vai preservar aquilo que é publicado digitalmente. Porque eu também estava lendo que a parte do conteúdo está aumentando, está diminuindo o tempo de permanência no ar. Sei lá, você publica algo hoje. Daqui a um tempo, quem decide se isso que foi publicado vai se manter ou não são essas empresas. Então, isso cria um problema para a gente, né? Quem é que vai decidir o que deve ou não ser preservado para o futuro? E só um detalhe, posso falar como minha participação na própria Veja. Mesmo que você publicou um texto em 2020, eu posso atualizar ele agora. Eu posso mudar a minha opinião, impactado pelas ações contemporâneas, atuais, e reverter uma fonte que poderia ser um registro histórico daquele passado. Então tem muitos textos. Está no ar ainda esse material de 2020? Sim. Tem muito texto que eu posso lá e atualizar, terá hoje. Eu estava lendo uma matéria que fala que o tempo de permanência está diminuindo. Sim. Porque imagina, é uma publicação, essas empresas elas estão o tempo todo publicando. Acho que chega uma hora o que a gente mantém e o que a gente não mantém no ar, né? E aí esse descarte, ele vira uma decisão dessas empresas. Pensando a história pública, pensando a história, né, a gente faz uso de produtos de natureza privada. Sim. Né? Se não fosse alguém ter decidido armazenar esses jornais lá atrás na Biblioteca Nacional, a gente não teria acesso hoje. A questão é, para o futuro, quem está fazendo isso agora? Quem está fazendo isso agora? E eles pensavam daquela forma naquele tempo, né? O homem é filho do seu tempo. Eu escrevi isso porque eu pensava isso. Hoje já mudou. Então vai perder um pouco isso, não? Porque você pode alterar aquilo que eu escrevi, sabe? Aí você acaba não tendo uma fonte. Tô com vergonha do que eu escrevi. Vou lá botar. Mas aí você pensava assim, na época, devido ao contexto social. Então, eu acho que a pesquisa histórica é isso. A gente vai ter que pensar em novas metodologias quando a gente decidir pesquisar materiais que estão armazenados apenas no digital. Desculpa. Nada. Só precisava completar o raciocínio. Porque eu ia caminhar para um ponto que é muito caro para todos nós que somos professores, ainda mais de história, ainda mais numa era digital, né? Que é como é que a gente consegue dar aula no século XXI sem o celular, sem o chat GBT. Como é que a gente pode produzir história, né? E eu vou te perguntar, porque você trabalha num centro de educação pública federal de referência, né? É importante que a gente fale que o Colégio Pedro II é uma instituição, né, que tem a sua trajetória monarca ligada a ela. 1837. Tá na Constituição. É quase bicentenária a instituição. E que hoje em dia vivem problemas contemporâneos da educação pública no Brasil, né? Além da falta de investimento, determinado sucateamento, que a gente pode aqui julgar se é proposital ou não, mas nós temos um problema que atua em todas as esferas sociais, né? Como é que a gente vai fazer valer a lei que proíbe o uso do celular na sala de aula? Até que ponto essa lei é legítima no campo da história? Porque tem horas que eu queria que todos os meus alunos pudessem ter acesso ao celular na rede pública municipal de educação, em Manguinhos, na Maré, para pedir para eles acessar e ver o que são as linhas de ginástica, para poder visualizar, sei lá, a história antiga, né? Rafael, essa é a pergunta de milhão, né? Mas assim, olha, eu confesso que eu estou numa fase, como eu dou uma disciplina na pós-graduação lá do Pedro II, que é a História Social da Mídia e Ensino de História. E aí a gente tem trabalhado muito a questão do universo digital, né? Da ascensão da mídia digital, das mídias, né? Enfim, tem gente que fala é mídia, não é mídia, mas enfim, não é como uma mídia tradicional, mas é uma mídia, né? E aí, o que eu tenho tentado fazer... Então, assim, só para dizer, eu acho que eu estou pessimista, resumindo assim, porque eu acho que a gente está num momento em que está se acumulando conhecimento sobre os males causados pelo tempo excessivo destinado às telas, né, em relação às crianças e adolescentes.
tem lá o livro A Geração Ansiosa, que acabou de ser lançado, que está repercutindo muito entre os pais. Acho que pela primeira vez está todo mundo meio que reconhecendo que há um problema sério, que tem que ser enfrentado. Então, nesse sentido, eu confesso que eu não estou muito preocupado com a proibição do celular na escola. O que eu tenho defendido junto aos meus alunos é: vamos aproveitar esse momento offline, sabe? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar com eles as consequências do uso excessivo. E, claro, a gente tem que trabalhar também as problemáticas acerca do uso, de como usa, de como se informa, né, dos riscos que eles correm, dependendo daquilo que eles estão fazendo na internet e nessas redes sociais. Então, por exemplo, eu passei um trabalho sobre a Constituição de 88, onde eu tive a preocupação de trabalhar sobre a pesquisa. Então, eu falei com eles: olha, vocês vão fazer um trabalho, vão dialogar lá com os filósofos iluministas, mas vão também averiguar aquilo que melhorou e o que precisa ser melhorado acerca dos direitos fundamentais e sociais desde a promulgação da Constituição de 88. E aí uma parte do trabalho era eu conversar com eles sobre o que vocês já pesquisaram, quais sites, o que é confiável, o que não é, o que você acha que é e não confiável, o que eu incorporo. Falei: olha, não usa texto gerado pela IA do Google, por exemplo. Por quê? Porque não vem a referência. Todo texto que vocês forem ler e incorporar na pesquisa, vocês têm que saber de onde saiu, quem produziu aquela informação. Aí eu conversei com eles: se for tratar do SUS, da saúde, quais sites seriam confiáveis? Aí eles próprios falaram: Fiocruz, IBGE. Enfim, eu sei que o aluno do Pedro II ele tem a oportunidade de ter uma boa formação. E acho que eu conto com alunos que têm tido uma boa formação. Mas isso não significa que a gente tem que menosprezar os cuidados no trato com as fontes, né? Porque o que eu fiz com eles foi: vamos trabalhar com fontes? Como é que eu incorporo esses dados? Sim. E como é que eu sei que eles podem ser incorporados por causa da confiabilidade ou não? Isso na fonte é primordial. Então, foi a oportunidade que eu encontrei para tanto trabalhar a defesa da Constituição, né? Para reconhecer avanços, porque é muito fácil a gente só dizer que nada está certo, não sei o quê, né? Então, vamos reconhecer os avanços e vamos reconhecer o que tem que melhorar, né? E aí, no trato com as fontes, vai para o mundo digital, mas vamos lá. Quais são os critérios? Como é que eu recolho, separo, seleciono? Acho que esse é o nosso trabalho como educador, né? Não é dizer, não entre lá. Óbvio que não tem como. Se vai usar o ChatGPT, como é que eu uso o ChatGPT? E agora surgiu, eu amo tecnologia e AIs, e agora eu estou fascinada pelo Gemini, ele dá todas as fontes até que você quer. Mas eu acho interessante que a gente está passando por um momento histórico que é contemporâneo, exatamente isso. Vem a tecnologia, a gente tem que saber lidar com isso. A educação tem que saber lidar, porque o jovem, ele tá aí na frente dele, e é fascinante. Quem dera se eu tivesse tanta informação assim, mas o que você tem que fazer com a informação? A gente tem que ir mesclando, né? E falando, essa fonte é confiável. Porque ela é muito abundante, né? É muita coisa. Essa semana eu tive com alguém que falou assim: não, mas eu peguei essa fonte na BBC, peguei essa fonte. Eu falei: gente, mas é uma fonte que está pegando jornalística. Você tem que saber primeiro de onde é que você vai buscar informação. Foi perfeito o que você fez com eles. Essa fonte é importante, essa fonte já não é tanto. Então, isso eu acho primordial. E a gente tem que saber lidar, porque a história contemporânea está aí. E a gente tem que... E se for trabalhar com uma fonte jornalística, né, ter alguns cuidados. Não é não usar, mas é reconhecer... que ela vai te levar. A linha que ela vai te levar. Mas é muito perigoso. Eu acho... Eu também tenho uma visão meio pessimista com relação ao futuro, a relação que essas informações podem produzir com um pós-verdade mesmo, que a gente tem que trabalhar para desconstruir isso no espaço da sala de aula, né? E quando você vê, né, algo parecido com o Brasil Paralelo, ou algo parecido com o Elon Musk associado ao governo Trump, né, você percebe que existe um projeto de poder que usa esses instrumentos de divulgação como forma de produção de pós-verdade. Não à toa, essas plataformas, essas empresas, elas são as primeiras a gritar contra qualquer tipo de regulamentação. Marco regulatório. Regulação, né, um marco... Veja, qualquer setor da economia tem que ser regulamentado. Por que eles não podem? Eu acho que eles acabam pegando essa bandeira da liberdade de expressão como uma espécie de espantalho para impedir qualquer avanço regulatório.
mal comparando, é o que as empresas de mídia tradicionais sempre fizeram também. Existe uma regulação, mas qualquer discussão sobre a qualidade do que é ofertado, né, do serviço, eu lembro, né, no início do governo Lula, o quanto foi difícil conversar sobre isso, sobre a regulamentação. Por exemplo, impedir que o mesmo grupo midiático controle numa mesma cidade emissora de rádio, TV, impressos, porque isso confere muito poder a esse grupo. Né? Então, eu acho que esse é um contexto importante para a gente discutir a oligopolização do setor. Né? Porque a gente sempre teve um problema ligado a essa concentração midiática no campo privado, a nível nacional, internacional também. Só que hoje essas empresas elas alcançaram um poderio inimaginável. Né? As Big Techs elas têm valor de mercado que soma os PIBs de todo mundo, mesmo dos Estados Unidos e China. Um país para brigar com essas empresas é muito difícil. Aliás, o Brasil é até um exemplo lá fora, pelo fato de ter barrado o X por um tempo, porque os caras acharam que podia não obedecer a uma decisão judicial. Então, veja, essa é uma galera que está cada vez mais identificada com a extrema-direita no mundo, porque é esse campo político-ideológico que promete a eles a não regulamentação, que é um modelo que confere a eles lucros altíssimos, né? Ou seja, o engajamento a qualquer custo, mesmo que baseado em mentira, né? em desinformação. E a fake news, né? Principalmente. Essa IA do Gemini agora, que tem um V3 que faz vídeo, ele faz vídeo que você não diz que é uma pessoa falando imagem, qualquer coisa. Vídeo, então, texto. E cada vez mais essa fake news vai estar mais... Ele lançou agora, então daqui a um ano, isso aí todo mundo vai ter acesso e de graça, sabe? Pois então, a gente tem que começar... Imagina, é uma loucura. Eu estava conversando com eles, né? Porque muitos dos grupos que apresentaram o trabalho escolheram a liberdade de expressão como um direito fundamental que precisa ser aperfeiçoado. E aí muitos falaram, olha, o problema é que muita gente não sabe fazer uso desse direito fundamental. Né? E aí... a gente trabalhou o exemplo da desinformação perpetrada pelo Bolsonaro e por todos que o apoiam em relação à urna eletrônica. Não há nenhuma base, não há nenhuma evidência de que a urna eletrônica não funciona ou que é algo facilmente manipulável a partir de interesses partidários. E, no entanto, eles disseminaram isso e, consequentemente, como tem um poder de influência muito grande... né, parte da sociedade hoje não confia mais na urna eletrônica. Isso era algo pacificado no país, assim como a vacinação. Então, veja, essas empresas elas são parte desse problema, porque elas ganham dinheiro com a disseminação dessas mentiras todas e criam dificuldade para a gente construir consensos mínimos. Né? Vacinação e urna eletrônica era um consenso estabelecido na sociedade brasileira. E hoje não é mais. E quando a gente quer, como professor, informar isso, aí você está seguindo uma ideologia. Não, você está tentando conscientizar o lado eles. bom de trabalhar no Pedro II é isso, porque eu falo tudo que eu acho que tem que falar mesmo. Isso é bom. Não sei se alguém vai ver esse vídeo e falar assim... vou tirar meu filho de lá, escola subversiva. Mas assim, eu me sinto muito à vontade para defender, porque eu acho que são princípios da instituição. Sim. Né? Republicana, democrática. Então, nesse ponto, eu tenho a clareza de que eu estou do lado certo. Bom saber. E isso deixa mais óbvio ainda um elemento do teu título, como a imprensa também tem que ter cada vez mais uma militância. E aí eu falo uma militância em prol de valores democráticos mesmo, né? Assim, a gente precisa de jornalistas comprometidos com a verdade. Exato. É óbvio que a gente está falando que existem subjetividades na interpretação de um fato, mas a gente não pode colocar em xeque valores como a saúde, como a democracia no seu sentido mais amplo, né? Então acho que... E poderiam parar de falar em polarização, né? Porque, na verdade, não existe polarização. Existe um lado radical, de extrema-direita, que quer simplesmente destruir as fundações dessa democracia liberal brasileira, com todos os seus limites, que a gente sabe que tem. Mas o que eles querem é uma radicalização que desmonte isso tudo, tentar um golpe de Estado. Né? Então... Não, os Estados Unidos é o quê? Um ou outro, né? Republicano. Não, porque tem jornalista no Brasil que fala em polarização. Eu falei, gente, a gente está polarizando o quê? Mas é impressionante como você vê o editorial de determinados jornais que parece ter um perfil que você, para escrever aqui, você só pode ser. Mas é isso. Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer com os alunos. Exato. Tá, o Grupo Globo, a família Marinho, ela delineia a linha editorial dela. Eles são donos, é um veículo privado.
a TV Globo é uma concessão pública, então tem que ter certos cuidados. Mas o jornal, a revista, eles botam o que eles quiserem. Assim como eles também faziam a linha editorial que eles queriam. Ou seja, quem controla um meio de comunicação passa a ter o poder de edição, de delimitar pauta, né, de decidir de que maneira vai fazer certas coberturas, qual vai ser o viés. É a liberdade que a pessoa que controla esse meio tem. Então, não é deixar de ler e ver esse ou aquele veículo, é saber que ele vai ser expressão, né, de certos interesses a partir da identificação de quem controla esses meios. Isso eu acho que é uma questão básica que a gente tem que trabalhar com esses alunos, né? É básico, mas é algo que precisa ser reforçado, né? Claro. Porque a gente vive numa época em que o essencial tem que ser dito e reafirmado, né? Léo, meu querido, eu só queria te agradecer. Esse papo muito ótimo, bom e muito rápido, né? O tempo passou aqui. A gente já está aqui conversando há mais de uma hora, cara. Mas eu queria aproveitar, já que você falou, você falou de verdades, eu quero falar de uma verdade aqui, que eu não falei. Você que está aqui até agora e você já presenciou isso, você sabe que todo mundo já ganhou camisa aqui da Irada e eu ainda não ganhei a minha, né, cara? Cadê minha camisa, Irada? Eu quero saber quando é que ela vai chegar para mim, tá? Fica aqui uma cobrança. E para terminar, eu queria deixar claro, ainda vou passar a palavra para você, Léo, óbvio, mas eu queria deixar claro que você que está aqui, que curte o Papo do Subúrbio até agora, não deixe de dar a moral pra gente, de seguir, né, os nossos convidados, de conhecer a nossa rede, de trazer sugestões, pautas, escrever o que você acha, o que você quer ouvir, próximos convidados, pra gente ser sempre muito importante. Léo, pra terminar, eu tô segurando o cara aqui, falei que ia ser rápido, ele daqui a pouco eu tô tranquilão. Né? A cerveja eu não vou negar que ajuda, né? Mas eu queria saber, pra gente fechar, se tem projeto aí de um terceiro livro, você veio falando comigo, uma possibilidade, de repente, de um pós-doc, o que você acha que pode desdobrar aí? O pós-doc vai ficar para depois da graduação, né? Mas assim, eu como graduando, eu vou ter que fazer um TCC, né? Opa! Então a ideia é que esse TCC já seja um embrião de uma nova pesquisa. Que bacana. E eu ainda não sei se eu vou continuar nesse período, se eu vou atualizar. Eu acho que tem muitas coisas relacionadas à imprensa e à mídia no Brasil que merecem investigação. Existe um conceito que... existe um campo da comunicação que estuda, que é o coronelismo eletrônico, né, que é o controle dos meios de comunicação por potentados políticos nos estados, como a família Collor, a família Sarney, a família... A Neves, em Minas Gerais, tem rádios, né? E Brasil afora isso é muito comum. Então, essa é uma dimensão que me interessa, talvez em que medida atualizar esse conceito. Veja, se a mídia tradicional está perdendo força, até que ponto ela está perdendo força, como que esses políticos nos estados, como é que eles estão conseguindo se viabilizar ou manter esses negócios, por exemplo, né? A família Collor acabou de perder o direito de ser afiliada da Rede Globo. Eu acho que existe uma crise no modelo, e aí talvez entender também como é que eles fazem para manter o controle desses veículos, em que medida isso ainda os favorece politicamente, eu não sei. Confesso que não está decidido, não está definido. Mas eu com certeza vou unir história e imprensa nessa nova pesquisa. E a gente espera isso e espero que você volte aqui para contar para a gente sobre esse novo pesquisa de trabalho. Pô, sendo bem tratado desse jeito. Ainda tem mais, depois a gente... E para a gente fechar definitivamente, a gente agora está pedindo uma dica suburbana para todo mundo que vem aqui. Elaine vai ter que dar também, hein? Quero saber dica suburbana. Tem uma dica cultural, dica de leitura, dica de passeio. O que o Léo gosta de fazer no subúrbio que ele indica para quem tá aqui no Papo do Subúrbio? Eu vou ser meio boboca, porque talvez seja algo óbvio, mas o Parque de Madureira eu acho sensacional. Vou puxar a sardinha para Madureira. Né? Acho que Madureira é um bairro vibrante demais, né? Você tem... Sim. Cara, eu não sei se eu vou lembrar o título exato do livro, mas eu acho que é Black Rio. Sim, movimento. A gente pode depois ver o título, depois na edição vocês podem botar. E eu também, o autor que me desculpe, mas é uma pesquisa sobre os bailes black no subúrbio do Rio e o quanto eles foram perseguidos pela ditadura na década de 70. Né? Ou seja, o fato de que a população negra da cidade, né, dos subúrbios, se reunia nesses bailes. E havia uma preocupação com roupa, com cabelo, né? O movimento black começou a ganhar projeção. Isso assustou os militares. Sim.
E aí eles passaram a meio que vigiar e a identificar quem seriam essas lideranças, porque eles temiam a incorporação de uma certa militância vinda dos Estados Unidos, como se fosse uma reprodução do modelo dos direitos pela igualdade civil lá nos Estados Unidos. Então, né, enfim, Malcolm X, né, o Martin Luther King, com as suas diferenças, mas que isso viesse a ser incorporado num país que gostava, né, pelo menos essas elites econômicas e políticas gostavam de dizer que havia que era caracterizada por uma democracia racial. Então, perceber gente que de repente questionasse essa democracia racial assustou a ditadura militar. Que dica mais maravilhosa, porque a gente esse ano completou aí 35 anos, nesse mês agora de maio que passou, do Baile Charme do Viaduto Negrão de Lima, de Madureira. Exato. 45 anos do Movimento Charme no Rio de Janeiro. Madureira é um epicentro importante da organização desses bailes. Pô, ficou uma dica linda aí. O Parque Madureira também, ali, ó, cortando, né, o subúrbio do Rio de Janeiro, que não tá só em Madureira, vai para lá em Honório Gurgel, mas a gente não pode esquecer que é o terceiro maior parque urbano da cidade, um lugar fundamental e incorporado mesmo pelo cotidiano de lazer das classes suburbanas, que ainda tem muito pouca área verde, né, esse e muito pouquíssima área de lazer no subúrbio. A prefeitura tem cada vez mais investido na arborização do subúrbio, na criação daquelas ilhas verdes, de captação de água. A zona norte do Rio ela é pouco arborizada, né? Então acho que isso tem que ser uma bandeira, né? A arborização. Mais parques, mas também arborizar as ruas, né? Pô. Nossa, e aí, Elaine, tem dica suburbana ou essa daí tá valendo? Caraca. Não, tá bom, né? Gente, Léo, obrigado novamente. Vamos brindar aqui, porque o papo foi muito bom. Foi um prazer, cara. Você que ficou até agora, mete a mão no like aí, curte geral e na semana que vem a gente volta. Muito bom, gostei. Muito bom também. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!